Fizestes entre nós, João Paulo, fundamento da fé, homem que nunca se entristeceu, homem que nunca se rendeu, és o nosso grande e bom pastor. É assim que ele usava o chapéu, para sempre cantarei as maravilhas que fizestes entre nós. Tu és Pedro, fundamento da fé. João Paulo sempre se entregou e nunca se entristeceu. Ele é o nosso bom pastor, para sempre cantarei. Então, meus irmãos, estamos voltando aqui. Falamos no podcast anterior sobre São Francisco de Paula, e agora vamos falar sobre São João Paulo II, o Papa recente, que morreu no dia desse santo São Francisco de Paula, né? E hoje é o dia de São Francisco de Paula, né? E faz 19 anos que Papa tem Paulo, São João II, Paulo, Paulo. Tem Paula, São João Paulo e São João Paulo II, Paulo também. E São João Paulo II, né, Zé? Ele nasceu no dia 18 de maio de 1920, em Wadowice, na Polônia. E morreu dia 2 de abril, que hoje completa 19 anos, de 2005, no Vaticano. Né, José? Olha, a igreja, ele fala que ele é o Papa da paz, da juventude, né? Ele acolheu muito jovens. Acolheu, ele que inventou a Jornada Mundial da Juventude, que começou, se não me engano, na terra dele, na Polônia, né? Lá em, não é o Varsóvia, não. Aqueles lá da Varsóvia, aqueles lá da Polônia, né? Começou o Cracóvia, né? A Terra da Misericórdia. Começou a Jornada Mundial da Juventude, também em 2000 teve em Roma, teve em vários países, né? Não sei por que ele não fez Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, mas o Papa Francisco fez. Na primeira Jornada Mundial da Juventude que o Papa participou, o Papa Francisco, foi aqui no Brasil. E nós, o Zé e eu, vimos o Papa Francisco, viu, para quem não sabe, em Aparecida, dia 24 de julho de 2013, quando ele esteve no Brasil, tá? Tivemos ver essa bênção. Lá no Rio de Janeiro a gente não foi, mas na Aparecida a gente foi e vimos ele lá. Vai ter João Paulo II, ele, antes de ser Papa, ele conseguiu viver toda aquela guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, né? Ele era bispo da Polônia, né? Que foi um dos países europeus mais castigado pelo Hitler, né? Foi. E ele clandestinamente ele estudava, né? No seminário clandestinamente, escondidamente, não sei como ele fez lá, né? Para ser padre e tudo, depois bispo, arcebispo, para arcebispo. Aí a Polônia era um dos países da Europa mais castigados pelos nazistas, né? Tanto que a igreja teve que esconder alguns judeus, o pessoal, né? Aquele tempo, o Papa Pio XII conseguiu esconder nos conventos, nos seminários, né? Os judeus. E se disfarçaram de padre e freira para não serem pegos por nazistas, para não serem mortos. Muitos falam mal do Papa Pio XII, mas o Papa Pio XII ajudou muito os judeus, viu? Senão tinha morrido mais de 6 milhões de judeus. Entendeu? Eu quero falar do Papa João Paulo II, mas como Vaticano. Para quem não sabe, o Vaticano é o menor país do mundo. É o maior país do mundo, é o Vaticano. Tem menor. Tem moeda própria, no qual a imagem da moeda é o Papa, né? Ele é o chefe de Estado, certo? Ele é o chefe de Estado. Quando ele vai para um país, ele tem toda aquela honraria. Alguns irmãos vão ficar, por que isso é adoração? O Papa não é adoração. Ele é o chefe do Estado. Mesmo sendo líder da igreja, ele é um chefe de Estado. Você imagine? Agora, você acha que qualquer país do mundo, você vai querer que o Papa morra no seu país? Não vai querer. Vai ser exterminado esse país se isso acontecer. Se ele fazer alguma coisa para matar um líder religioso, não é só religioso, ele é o chefe da igreja de Jesus Cristo. Ele é sucessor, né, irmão? Sucessor de Jesus, não digamos assim ser sucessor de Jesus, mas de Pedro. Mas sucessor de Pedro. Porque deu ordem, né? Deu ordem para Pedro. E você agora é Pedro. Pedro, tu és pedra sobre ti de a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então São Pedro foi o primeiro Papa. Aí sim, aqueles papas que vieram depois dele é como se São Pedro não tivesse morrido. Como se aquele Papa fosse Pedro também. Que a cadeia foi trocada por esse. Tipo assim, Deus o livre, João Paulo. Bento XVI morre, aí alguém vai tomar a cadeira sucessora de Pedro, não é de
do São Francisco, do Papa Francisco, Papa Francisco, né? Papa Francisco. Não é de Pedro. Não é isso? É a Quer cátedra dizer, de Pedro. quer dizer, sempre será a cátedra de Pedro. Cátedra de Pedro. Por isso que fala poder petrino de Pedro. E por isso que os papas não colocam o nome de Pedro neles, ou se tornam papa. Por respeito a São Pedro. Foi o primeiro, foi o único papa escolhido pelo próprio Cristo pessoalmente. E outra coisa, ele só escolhe, meu, eu tinha que arrepiar, ele escolhe e depois ele confirma. Ele escolhe em vida, tu és Pedro, sobre ti edificarei minha igreja, que as portas do inferno não vai prevalecer, quer dizer, não vai derrubar de jeito nenhum. E tudo que se tu ligar será ligado, e quem desligar será desligado. Rapaz, é a ordem de Cristo. Não é a ordem de Pedro, é a ordem de Cristo. E depois da ressurreição, ele vai lá, porque Pedro volta a pescar novamente, ele vai lá e fala assim, tu não me amas, Pedro? Assim, apacenta minhas ovelhas, ou cordeiro. Cordeiro, ovelha e Me cordeiro. apacenta meu cordeiro. E às vezes ele duas falou vezes. ovelha uma vez, cordeiro. Percebe? Assim, quer dizer, ele fala em vida depois. Aí ele fala em vida e depois confirma na última aparição, é antes de subir aos céus, na praia, né? Quando você está pescando, eu posso, sei lá, Deus perdeu que eu falei também. Mas apóstolos, eles eram muito sem fé. Naquele tempo, quando você recebeu o Espírito, ele estava Porque ele fraca. não tinha Espírito Santo. Não tinha Espírito Santo. Aí quando recebeu o Espírito Santo, ficaram corajosos, falaram coisas assim, que não falavam antes, né? Pedro, quando a primeira pregação, depois de receber o Espírito Santo, falou, meus irmãos, aquele Cristo que vocês mataram na cruz, ele ressuscitou porque nós somos testemunha disso, né? Então convertei-vos enquanto é tempo, aceita o batismo, né? Para que vocês se tornem filhos de Deus. E 3.000 pessoas se converteram naquele dia, tá vendo? A gente, para conseguir converter alguém, já é difícil. Imagina converter, mesmo tendo o poder de Deus assim, 3.000 pessoas num dia. Uma vez, Altemar, meus irmãos, eu trabalhava de vigilante na CPTM nessa época, e tinha um amigo meu que ele era do quadrangular. Tá? Ele era da quadrangular. E todo dia ele queria falar comigo. Isso foi em 2001, 2002 mais ou menos. Rapaz, eu tinha reconhecido, eu estava participando da renovação carismática católica, eu me mergulhei, era seminário do Espírito Santo, eu ia atrás mesmo de informação. E eu estava afinadinho, ele está afinadinho para qualquer resposta que fosse atrás de mim. E ele gostava de conversar comigo, ele gostava. Ele falava algumas coisas, eu dava a minha justificativa. Eu falava alguma coisa e dava a justificativa dele. Depois de 6 meses, ele começou a ficar nervoso. Ele começou a ficar nervoso, porque ele queria me converter ao evangelho do quadrangular. Ele queria me converter. Como ele não estava me convencendo, ele ficava nervoso e falou assim, você acha que eu estou errado? E você está certo? Porque eu tenho certeza que vocês estão certos. Estão errados que você é idolatra tudo. Mas você falando que Pedro, Deus deu a ordem para Pedro, e que eu falava mesmo, tudo que ligasse é ligado, quem desligar está desligado, assim você está falando que nós estamos errados. E eu falei assim, exame de consciência sua. Eu não tenho dúvida. Eu é a ordem de Cristo. Cristo não pode dar uma ordem e depois voltar atrás. Faça ordem de consciência. Foi a última vez na conversão, depois ele deu comigo mais. Acontece. Comigo também, já falei com algumas pessoas, a pessoa ficava falando, aí depois eu falei certas coisas, a pessoa não queria mais conversar. Uma vez eu estava indo para as clínicas ano passado, ou ano retrasado, o tempo está passando lá, aí eu pedi para um lugar para sentar, que eu fui transplantado, aí pedi. E era um senhor meio idoso, mas ele deu lugar, né? E os outros jovens também. Aí, resumindo, eu estava sentado, eu fui ler a Bíblia, né? Quando está em pé, não dá para ler a Bíblia direito, você tem que segurar um ferro lá. Aí ele pediu permissão para falar comigo sobre as coisas de Deus, eu deixei, né? Aí ficou falando das imagens, falando isso aqui, que eu vi que ele é evangélico. Aí só que ele foi educado, né? Não ficou falando que eu sou idólatra nem nada, né? Mas aí eu expliquei para ele e ele disfarçou, percebi que ele disfarçou, que queria descer em Itaquera, sendo que era mentira, né? E outra mulher do meu lado também. Aí quando ele desceu, eu fui falar com a mulher, ela nem deu atenção. Antes ela ficou interpelando as coisas, mas depois não deu atenção. As pessoas que não conseguem responder certas coisas, dá desculpa para falar que não quer concordar com aquilo e não sabe responder mais. Aí sai, entendeu? Sai pela tangente. Então a gente tem que estar preparado, se preparar para saber responder, defender a nossa igreja. Eu fico triste, tá? Eu fico triste. E eu até oro a Deus e rezo para que todos se salvem, até mesmo aquele que vai para a igreja. É a minha oração diária, que todos se salvem. E se você levar um tiro, ou uma facada, ou o avião estiver caindo, ou estiver virando, você nunca esqueça essa palavrinha. Deus, tenha misericórdia de mim, perdoe meus pecados. Não esqueça essa palavra. Deus, tenha misericórdia de mim. Como Dimas na cruz falou a palavra de Jesus. Jesus,
lembre de mim, se salvou, e eu quero também que qualquer pessoa possa salvar. Mas não perca a fé. Isso você vai falar se você tiver fé em Cristo. Se tiver fé, meu, já era. Tu vai falar, tu vai esquecer. Tu vai lembrar do seu dinheiro, vai lembrar dos seus bens, essas coisas. Medo de Deus. Por isso eu falo, preserve a fé e conserve a fé. Porque é triste. Me desculpa, estou falando um pouquinho mais hoje, mas é triste. Teve uma irmãzinha daquelas que bate palmo nas casas aí, não sei o nome dessa igreja, bate palmo. Testemunho de Jeová. E aí ela com 75 anos. 75 anos. Ela me viu com o texto, está ali em cima, o texto rezando na rua, que eu gosto quando eu vou para um lugar longe, eu gosto de pegar o texto e ir andando, né? Já que eu sou preguiçoso para ir em casa, eu rezo andando. Aí ela falou assim, menino, aí eu parei. Larga isso, menino. Isso aí é pedrinha de pau, não salva não, quem salva é Jesus. Eu falei, mas eu estou rezando aqui, rezando Pai Nosso, Ave Maria, pedindo intercessão Nossa Senhora. Ela falou, eu fiz isso até meus 72 anos, agora eu me converti, agora eu sou crente. Eu falei, você agora é crente? Você fez 72 anos rezando o texto e agora você não reza mais? Eu falei, minha irmã, eu tenho quase a metade da sua idade, entendeu? E você falar isso, eu falei assim, me perdoe, mas volta. Aí ela começou a querer correr, né? Volta, vai. Ela mandando embora. Quer dizer, imagina, ela 72 anos, foi criada no Nordeste, aí agora tem 3 anos que é crente. Agora conhece a verdade. Você imagina? Isso é loucura. É loucura! Alguém enganou ela, alguém fez aquela. Não confie naquelas leituras bíblicas que eles dão na sua casa. Não confie, isso é armadilha. Isso é armadilha para você perder a fé. É, não é, turma? Fizeram lavagem cerebral, né? Ela chama lavagem cerebral. Que nem tem uma pessoa que eu não vou citar nome aqui, tá? Vocês não conhecem, mas não vou citar nome. Que é um amigo nosso, casado, entre aspas, né? Casado com uma amiga nossa, tá? Que fizeram lavagem cerebral nele e não quer saber mais da igreja católica. Ele era católico não praticante, mas ia na igreja pelo menos, né? E agora está aqui no Testemunho de Jeová. E que Deus tenha piedade dessas pessoas com a mente fraca e qualquer problema já muda a mente, vai para buscar Deus em um lugar errado, que pensa que Deus está lá, mas não está. E eu tenho parentes que são o Testemunho de Jeová. Eu fui numa reunião deles uma vez, em 98, quando fiquei 2 meses na casa da minha tia lá em Ribeirão Pires. Eu fui. É bonitinha a reunião, apenas nada, mas nada a ver, nada a ver. A gente não pode deixar enganar e sair da igreja católica apostólica romana, que é a única que Jesus deixou. Mas, como o Zé falou, se você estiver morrendo, mesmo que você não vá na igreja, lembra de Deus mesmo, porque o marido de uma mulher lá em Ars, na França, tá? Ars, para quem não sabe, é um lugar da França que não era conhecido. Mas São João Maria Vianney foi viver lá, ficou conhecido por causa dele, tá? Aí a mulher ia para a igreja, era católica praticante, o marido dela não estava nem com as coisas de Deus. Mas não criticava ela nem nada, nem atrapalhava ela para a igreja, né? Ela foi para mim, se chamou e não quis ir. Aí ela pensava que ele, quando morresse, ia para o inferno, né? E aí ela foi para a igreja, depois soube não sei por quem lá, que ele tinha morrido. Ela ficou triste, pensando que ele tinha ido para o inferno, aí ficou chorando, uma pessoa falou assim, não, minha filha, vai lá falar com o padre João Maria Vianney, que ele tem um dom de profecia, né? Aí para ver se ele foi para o inferno do marido mesmo ou não. Ela foi, participou da missa, aí o padre, sem ela falar para ninguém, o que ela está pensando, só Deus sabia ela. Aí São João Maria Vianney falou assim, meus filhos, tem uma mulher aqui que está pensando que o marido foi para o inferno. Mas ele sempre, quando você saia para a missa, minha filha, colocava uma rosa no pé de mais Nossa Senhora. E ele estava caindo, estava na ponte, e acho que desequilibrou e caiu, ele pediu perdão a Deus. Aí ele foi salvo por Nossa Senhora. Ele não foi para o céu, mas também não foi para o inferno, foi para o purgatório. Aí depois a mulher, aí ele foi falar, depois da missa, São João Maria Vianney viu a mulher chorando e foi falar com ela. Ela ficou contente, sabendo que o marido não tinha ido para o inferno. Não foi para o céu direto, é claro, como a gente falou quase agora. Foi para o purgatório, que depois vai para o céu. Tem um amigo meu que foi formador em 98. Ele participava das casas católicas lá no Juazeiro, né? Lá no Ceará. Montou com a da Aliança e tudo, e veio para São Paulo. E eu era líder de segurança dele. O nome dele é Antônio Carlos. Ele me catequizou um ano ele me catequizou. E nunca apontou meus defeitos, eu tinha muitos, tá? Eu tinha muitos defeitos, ele não apontou nenhum. E quando ele viu eu cometer alguns erros, que era visível meus erros que eu cometia, ele só ria. E quando eu me aproximava dele, ele me abraçava e continuava falando sobre um Jesus, sobre a renovação carismática católica, sobre um Deus que ama todo mundo. Um Deus que quer acolher e quer resgatar todo mundo. Isso, gente, chegou um momento que eu estava chorando à toa.
nadinha eu chorava. E eu falava, eu não quero ir para o inferno, Senhor. E Deus me tira de Jundiaí, lá do Rio das Cruzes, vim para aquele jardim Miriam. Esse foi o primeiro dos colegas que eu conheci, esse rapaz aqui, ó, o Temar. Vai fazer 26 anos, cara, nesse quase em setembro. E ele me mostrou 26 Deus. anos. Ele é bravo, tá? Mas ele mostrou Deus. Ele é Magnólia e Adelaide mostrou Deus para mim. Então, obrigado, tá? Amém, de nada. Precisamos, estamos aqui. A gente, claro, todo mundo, a gente é da igreja, mas de vez em quando tem discussão, claro. Que infelizmente somos vários, a gente muitas vezes não. Obrigado, Antônio Carlos. Obrigado, Antônio Carlos. Porque se você tiver. Depois manda uma mensagem se você puder, Antônio Carlos, que eu também nunca mais tive, estou com saudade de você. E tomara Deus que você esteja bem, esteja melhor de saúde. E eu também conheci o Antônio Carlos, que é amigo do Zé, é meu amigo, não tanto, é mais amigo do Zé do que meu. Mas conheci ele também. Que Deus abençoe ele e o Zé e todos nós. Temos que ajudar outra, a gente às vezes tem discussão, que é normal. Quem fala que nunca discutiu é mentiroso. Mas a gente tem que saber perdoar e não guardar rancor. E João Paulo II, gente, eu fiz essas situações porque mostrando que João Paulo II, ele é sucessor de Pedro. Ele sentou na cadeira de Pedro. É isso aí, gente. Reflita. Não caia na besteira de pessoas que pegam a Bíblia e começam a pular por aí. Pular, dançar, rodar. Não vai nessa besteira. Existe uma liturgia, existe uma hierarquia que precisa ser observada. Tá? Mas eu creio que se você for um bom evangélico também, Deus não vai esquecer de você. Mas, Temar, voltando a falar sobre João Paulo II. Que foi o Papa depois dele, como sucedeu o conclave que fala, né? Conclave. O que nem eu falei quase agora. São João Paulo II, ele foi eleito Papa dia 16 de outubro de 1978, alguns dias após a morte de São Paulo VI. Que conclave é feito com cardeais e arcebispos, que são chamados, né? Explica o que é conclave, Temar. Conclave é a reunião dos cardeais e arcebispos, né? Até 80 anos, viu? Passou 80 anos, não pode mais ir no conclave, os cardeais e arcebispos, tá? Que já estão muito idosos. Até 80 anos, os cardeais e arcebispos não pode ser só. Arcebispo talvez possa ir também, mas mais cardeais e arcebispos. Padres ou bispo não pode. Mas cardeais e arcebispos, tá? Que é um dos graus máximos da hierarquia da igreja. Aí eles vão, se reúnem vários, centenas de cardeais e arcebispos do mundo inteiro, vão para o Vaticano, ficam na Capela Sistina, né? Vão ter aqueles desenhos lindos que Michelangelo fez, se reúne a porta fechada com algum padre, alguém que eles permitam entrar, para ajudar a marcar tudo da votação, tá? Aí rezam bastante, claro, se alimentam também, e rezam, e fica o dia que precisar, um dia ou mais, se precisar, reunidos para fazer a eleição, para ver quem eles vão eleger, né? Como tem votação para presidente, tudo tem votação para o Papa. Aí para eleger o Papa. E quando é eleito o Papa, aí soltam do escrutínio, o escrutínio é o lugar onde solta fumaça lá, no Vaticano, tá? Chaminé, no Vaticano. Se for branca, que já foi eleito o Papa. Se for cinza ou preta, é que não foi eleito. Tá bom? Então, quando foi dia 16 de outubro de 1978, saiu os cardeais e bispos reunidos lá no Vaticano, elegeram o Papa São João Paulo II, soltaram a fumaça branca. E depois ele foi apresentado com roupas papais, pontificais, né, para o povo. E se apresentou, que o bispo lá falou assim, habemus papam, que quer dizer de latim para português, temos um Papa, tá? Carol Wojtyla, ele só o nome de batismo do Papa, né? Ainda não fala o nome que ele mesmo tem que falar o nome que ele escolheu, tá? Então fala o nome dele, Carol Wojtyla, polonês. Aí depois ele mesmo fala, abençoa o povo, fala, eu sou o Carol Wojtyla, sou polonês. Aí ele fala o nome que ele escolheu, João Paulo II, por causa de homenagem a João Paulo I, para quem não sabe, hein? Porque João Paulo II, ele mesmo falou que escolheu o nome João Paulo II por causa de João Paulo I. E para João Paulo I, para quem não sabe, está para ser beatificado também. Agora, como foi o papado, no seu ponto de vista, do João Paulo II? Foi um dos maiores e melhores. Ele foi o terceiro Papa a viver mais tempo no pontificado. Primeiro foi São Pedro, uns 20 e pouco, 30 e poucos anos ficou no papado. Papa Pio IX ficou 30 anos mais ou menos no papado. E o Papa João Paulo II ficou 26, quase 27. Tá? Faltou poucos meses para completar 27 anos de papado, tá bom? E o Papa João Paulo II foi o terceiro Papa a ficar mais tempo no pontificado. E mesmo ele doente, como fala aqui no computador e tudo, em outros lugares, mesmo ele doente, ele ficou até o final da vida como Papa, não renunciou. O Papa Emérito Bento XVI renunciou por causa de saúde e outros problemas mais, que o Vaticano não quer revelar, mas mais por causa de saúde mesmo. Que ele falou por causa da idade e a saúde, tá?
E Papa Francisco disseram que ele quer renunciar, mas não quer não, é mentira, fake news, tá bom? E tem outra coisa, e João Paulo II era muito amigo de Madre Teresa de Calcutá. Eles se amavam, quando eles se via era muito carinho um com o outro, né? Imagine, 2 santos no mesmo século e amigos, né, Tomás? Eu fico muito feliz com ele isso. foi amigo de Santa Maria de Calcutá, edição Padre Pio de Pietrelcina, que revelou para ele muitos anos antes de ele ser Papa, que ele ia ser Papa, né? Olha, 2 papas amigos dele. Isso, e foi amigo também de Santa Dulce, aqui da Bahia, né? Que ele veio 2 vezes visitar no hospital. Ele segunda vez que ele veio ao Brasil em 91. 4 santos já. E 91 não, 81, 82. E em 91 ele veio, né? Ela estava morrendo já no hospital. E deu um terço para ela e tudo. E era amigo de Santa Maria de Calcutá, São Padre Pio de Pietrelcina, né? E aí que também ele foi um Papa, um dos que mais canonizou, beatificou e canonizou santos. Deus seja louvado. Temar, e que ano ele morre e que ano que ele é canonizado? Ele morreu dia 2 de abril de 2005 e foi canonizado em 2011, 1º de maio de 2011, pelo Papa Emérito. 9 anos depois, né? Hein? 9 anos depois. Mas não, não, 6 anos. 6 anos depois. Aí pelo Papa Emérito XVI, né, lá no Vaticano, tá? E aí ele foi canonizado pelo Papa Francisco em 2014, parece, 2014. E foi colocado dia dele, dia 22 de outubro. E de São João 3, dia 11 de outubro. Que bom. Assim, essa é a mensagem de João Paulo II, e eu falo para os católicos: não vacile, não vacile. Tá? Seja firme como João Paulo II, seja firme como Pedro, seja firme como Atemar. Seja firme como Zé. Tá? Vamos seguir, Atemar? Vamos depois, que é E também Jesus revelou para Santa Faustina, em 1930 e pouco, na Polônia, no primeiro país do Papa João Paulo II, que ele era conterrâneo de Santa Faustina, que ele foi muitas vezes no convento onde ela viveu, lá em Ladjanowico e Cracóvia. Mais do céu. Mais do céu, Santa Faustina. Aí o Jesus revelou para ela que essa era uma centelha da Polônia que incendia o mundo inteiro. E esse centelha era o Papa João Paulo II. Que bom, hein? Vamos seguir. Para sempre cantarei as maravilhas que fizeste. João Paulo era assim, eu acho que gostava de jovem, João juventude. Paulo, fundamento da fé, o homem que nunca se entristeceu, o homem que nunca se rendeu, és o nosso bom pastor. Para sempre